sejam bem-vindos. Aleluia. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vão entrando, vão compartilhando a live. Pastor Gilmar Santos, Apóstolo Luciano, Pastora Elisbeth Rou, seja bem-vinda. Profeta Franciele, seja bem-vinda. Shalom Adonai, louvado seja Deus. Agradeço ao Pai pela sua vida. Shalom, pastor, boa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sentir aí no coração de compartilhar na sua página, ou até mesmo em grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, nos ajudem, em nome de Jesus. Irmão Everton Ferreira, seja bem-vindo. Deus abençoe. Uma sexta-feira de frio, mas vamos permitir que o Espírito Santo aqueça o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastora Neca, Pastor Edivan, sejam bem-vindos. Eduardo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Se conecte aí em espírito. Vamos fazer a oração. Amém? Pai, nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos pelas conexões, te agradecemos por esse ambiente da tua presença, numa sala virtual, Pai, mas onde o Senhor tem manifestado o teu poder, a sua glória. Quero te agradecer pela vida de cada irmão que está conectado, Pai, a essa live. Pedimos ao Teu Espírito que se movimente. Pedimos a ação do exército, de uma comitiva celestial também, que se movimente. Enquanto nós estivermos aqui, Pai, que a Sua presença seja manifestada, que a Tua presença, o Teu poder seja manifestado. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que se conectar, seja em tempo real, ou mesmo depois, no vídeo gravado, que o Senhor se manifeste da mesma maneira. Pedimos que o Teu Espírito venha nos ensinar nessa tarde, que possamos aprender um pouco mais sobre a maneira do Senhor trabalhar, do Senhor se comunicar conosco. Queremos abrir os nossos sentidos espirituais, abrir o nosso coração, a Tua presença, a Tua vontade. Ser com cada irmão, com cada irmã, com cada líder. Pai, em nome de Jesus, nos una no mesmo Espírito. Nos esconde no Teu esconderijo. Estejamos cobertos e guardados pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje de manhã nós
já estivemos um tempo junto ali em oração. Foi um tempo precioso, um tempo onde o Senhor se manifestou de uma forma poderosa. O Senhor colocou no nosso coração hoje à tarde para nós estarmos falando um pouco sobre algumas maneiras, de Deus se comunicar conosco, algumas movimentações espirituais, expandindo um pouco mais, o nosso leque de conhecimento, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, vamos falar um pouco hoje sobre a origem dos sonhos. Quem é que nunca teve um sonho? Quem é que nunca acordou durante a noite ou de manhã com um sonho em mente? Ou, às vezes, tentando recordar, um sonho que às vezes vem, digamos assim, fragmentado à nossa consciência. Fazer uma leitura que está no livro de Jó. Se você quiser acompanhar a gente, livro de Jó, capítulo 33, versículo 14. Jó, capítulo 33, versículo 14. Diz assim, antes Deus fala uma e duas vezes, porém o homem não está atento ao seu falar. Em sonho ou em visão noturna, quando cai um sono profundo sobre os homens e adormece em sua cama, então o Eterno revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Amém, queridos? Deixa eu só ajeitar aqui. Você que recém chegou, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Pastor Geiel, irmã Rejane, irmã Julieta, seja bem-vinda, tá, querido? Seja bem-vindo, pastor, em nome de Jesus. Amados, sonhos têm feito parte na vida de todo ser humano, tá? Todo ser humano sonha, Quem não se lembra do sonho famoso que José teve ainda na sua adolescência, que foi de uma forma profética, revelado ainda na juventude a missão de José, e tantos personagens bíblicos que também, da mesma maneira, tiveram a sua vida direcionada por um sonho. E nós lemos esta palavra aqui, que ela já começa de uma forma muito clara, falando de uma das maneiras, de Deus se comunicar conosco. Uma das maneiras, porque existe mais. E aqui ela começa dizendo, antes Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem, o Eterno sela aos seus ouvidos a instrução. Amados, nós colocamos um título, A Origem dos Sonhos.
Então, por esse versículo, nós já sabemos que uma das origens dos sonhos é a origem espiritual. Quando Deus se comunica conosco para nos trazer uma instrução, uma direção, um alerta. Aqui, essa palavra fala que Deus fala uma ou duas vezes. Se nós lermos num contexto original, nós vamos entender que pelo menos uma ou duas vezes ao dia, né, no período de 24 horas, Deus se comunica conosco. Então, existem pessoas que elas dizem assim, Deus não fala comigo. O fato é que, no mínimo, 2 vezes por dia, Deus se comunica conosco. Seja através de voz, seja através de visão, seja através da palavra escrita, seja através de sonhos. Hoje, especificamente, nós vamos falar aqui um pouco sobre os sonhos. Então, se você vai anotar, anota ali. A origem de um sonho pode ser espiritual ou pode ser também psíquica. O sonho ele pode ter uma origem espiritual, que normalmente nós falamos um sonho profético, ou ele pode ter uma origem psíquica, que é um sonho produzido por um estado de alma. Dentro dos sonhos espirituais, nós vamos ter 3 vertentes que eu gostaria de estar falando aqui hoje. Dentro de um sonho espiritual, você pode ter ali uma palavra profética vinda da parte de Deus. E normalmente, quando é um sonho profético, ele é um sonho que por si só, ele já traz uma revelação, ele é um sonho claro. Exceto quando Deus ele fala de uma forma simbólica, numa linguagem simbólica, e às vezes também quando Deus traz um sonho profético, como foi o caso do sonho de José, era um sonho que dizia respeito à vida toda dele. Então era um sonho simbólico, onde ali Deus falava sobre a missão de José. Em um único sonho ele recebeu o início e também a abrangência da missão dele sobre a terra. Então, normalmente, quando é um sonho profético, um sonho de origem espiritual, ou ele vem simbólico, ou ele vem, digamos, com uma clareza precisa. E sempre quando vem de Deus, quando vem, digamos assim, com uma instrução ou com uma direção da parte do Eterno, esse tipo de sonho ele vai trazer uma paz, ele vai trazer algo bom para a nossa alma, algo bom para o nosso espírito. Mas existem os sonhos também, que são sonhos espirituais, que eu gostaria de estar me atentando aqui, que são as movimentações que foram geradas, né? No contexto de uma pessoa ou de mais pessoas, depende quem aparece no sonho. E eu gostaria aqui de estar falando um pouco sobre esse tipo de sonho. Quem nunca sonhou, por exemplo, com ataques espirituais? Quem nunca sonhou com movimentações de palavras, de orações contrárias à sua vida? Quem nunca sonhou com alguém tendo um acidente? Quem nunca sonhou, ou de si próprio tendo um acidente? Quem nunca sonhou com ataques de cobra? Quem nunca sonhou com ataques, por exemplo, de animais selvagens, animais bravos, né? Quem nunca sonhou com esse tipo de coisa? Nós precisamos compreender que se o sonho ele vem de Deus, se o sonho é algo que você de repente está recebendo como resposta de Deus, você recebe esse sonho e no tempo certo ele vai acontecer. Agora, se o sonho é contrário, por exemplo, você sonhou com alguém que estava ali tendo um acidente de carro. Muitas vezes as pessoas têm esse tipo de sonho
e elas correm contar para a pessoa: olha, eu sonhei contigo, você estava tendo um acidente. Nós precisamos vigiar. Por quê? Porque às vezes Deus dá um sonho, para quê? Para que você ore por essa pessoa, para que você repreenda esse sonho, desative ele do mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual ele trabalha da seguinte maneira: sempre quando algo foi gerado em termos de movimentações, precisa chegar esse aviso a essa pessoa. Quando você está ligado nas coisas espirituais, de alguma maneira você vai sonhar ou você vai ter uma visão, mas eu quero hoje falar sobre os sonhos. Você vai ter um aviso da parte de Deus, não que seja Deus que está fazendo aquilo, mas existe uma lei espiritual que diz que quando o mal, produziu algo a respeito da vida de qualquer ser humano, é preciso avisar antes que isso se manifeste. Ou seja, nem o inimigo, ninguém tem autorização de trazer algo para a tua vida se não for com a sua permissão. Então muitas vezes a pessoa tem um sonho, por exemplo, de um acidente, e ali ela já gera um medo. O medo é a porta de entrada para materializar algo que estava pronto no mundo espiritual. Quem nunca sonhou, por exemplo, com trabalho de bruxaria, trabalho de feitiçaria, de macumbaria, altares que foi levantado para trazer maldição para a tua vida. E às vezes a pessoa vê essas coisas, e se desespera. Não há motivo para você se desesperar. Por quê? Primeiramente, esse sonho, que é de uma origem espiritual, mas cuja vertente não é Deus, simplesmente ele chega até você para que você desligue. Muitas vezes, quando você não está atento a isso, porque existem pessoas que sonham, mas não lembram o sonho. Deus às vezes dá o sonho para outra pessoa. Para quê? Para que de alguma maneira você seja avisado. Ou para que de alguma maneira esse sonho seja desligado. Então a gente atende muitas pessoas às vezes desesperadas. Eu sonhei com tal coisa. Eu sonhei que meu filho estava sendo atacado. Eu sonhei que minha filha, estava passando por uma circunstância, por uma situação. Eu sonhei, por exemplo, assim, às vezes, eu sonhei que estava perdendo o emprego. Nesse caso, às vezes, é Deus te avisando. Fique alerta, porque assim. Nós precisamos, eu sempre digo que num contexto de um sonho, dentro do próprio ambiente de sonho, já tem as chaves para você abrir a revelação desse sonho. Normalmente que você tem um sonho, no momento em que você está vivenciando o sonho, você precisa estar atento a tudo que acontece, as movimentações, os sentimentos que você tem durante o sonho. Porque as pessoas elas têm o hábito às vezes de taxar, sonhou com tal coisa, é isso. Sonhou com cobra, já dão um diagnóstico ali, fechando que é aquilo. Amados, nós precisamos compreender. Vou usar esse simbolismo da cobra, por quê? Porque a cobra é algo que aparece muito no sonho das pessoas. E na verdade, na grande maioria das vezes, a cobra simboliza medos que estão escondidos dentro das pessoas. Mas, pela própria palavra, eu mesmo já tive acesso a sonhos com cobras que não representava especificamente algo ruim. Porque na própria palavra também, você vai ver, por exemplo, que lá no deserto, Deus pediu para Moisés, ali colocar na haste a representação de uma cobra. E todos os que olhassem para aquela cobra seriam sarados, seriam curados. Certo? Essa cobra, ela estava o quê? Prefigurando aquilo que Jesus ia fazer, que ia ser levantado no madeiro. Então, nem sempre quando você sonha com cobra, significa que é ruim. O que você precisa analisar, E isso é tão claro quando você tem percepção dos sonhos, que você começa a ver, por exemplo, um sonho de uma cobra. Você vai sentir,
você vai ver a vibração que está nessa cobra. Você vai ver, né, por exemplo, se a cobra ela está brava, se ela é mansa. Você vai ver, por exemplo, se essa cobra ela está usando de astúcia, de engano. Tudo isso é possível perceber dentro de um sonho. Sempre quando as pessoas me contam um sonho, eu pergunto para elas por quê. Pela própria voz, quando elas estão descrevendo um sonho, você já consegue interpretar muita coisa. Por quê? Porque elas vão transmitir na voz delas o que elas sentiram durante o sonho. E eu gosto de perguntar para elas, o que você sentiu enquanto estava tendo esse sonho? Porque o sonho ele vai mostrar todo um cenário que vai trazer realidades, que vai trazer vibrações, que vai trazer sentimentos, que vai trazer emoções. Se o sonho produziu alegria, se produziu tristeza, se o sonho produziu medo, ou se o sonho produziu coragem. Então não basta ver as figuras, você precisa ver o sentimento, as emoções, as atitudes, né, que envolvem o sonho. Então nós estamos falando aqui de origens. Normalmente quando é um sonho que vem de Deus, né, a gente já se alegra, né, a gente já quer ver a concretização daquele sonho, a gente já quer ver aquilo se materializando. E quando vem do inimigo, quando é algo que foi gerado pelos seus inimigos, quando eu falo vem do inimigo, é algo que foi gerado, né, por um ser humano para produzir maldição, para produzir coisas ruins na sua vida. Então esse tipo de sonho você não precisa vibrar no medo. Teve lá um sonho apavorante, muitas vezes a pessoa diz nem foi um sonho, foi um pesadelo. É apenas um aviso. Apenas um aviso. Agradeça a Deus por esse aviso e peça ao Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo desliga. Às vezes as pessoas, né, até chegam pra gente e dizem assim, olha, eu sonhei que uma pessoa estava enferma, com tal enfermidade. Amados, esse tipo de sonho um lembrete, é um aviso de que algo foi gerado no mundo espiritual em relação à pessoa que o sonho está descrevendo. Mas não significa que você tem que esperar essa enfermidade acontecer. Você pode desligar essa enfermidade dizendo, eu não recebo. Por quê? Porque a origem das enfermidades também é espiritual. E quando isso acontece em sonho, é uma oportunidade para você desligar essa enfermidade antes que isso aconteça, antes que isso venha se materializar, antes que isso venha tomar lugar na terra. Então, primeiro, você precisa dar atenção aos seus sonhos. Segundo, comece a pedir para o Espírito Santo te interpretar o sonho. Se você não consegue interpretar, procure alguém que interprete. Por quê? Porque se você não dá atenção para o sonho, pode acontecer que aquilo, de repente, se era ruim, venha se manifestar, você foi avisado e você não desligou. Então, sonhos de origem espirituais são fontes que vêm de Deus, são fontes que vêm, muitas vezes, do inimigo, e esses que vêm do inimigo você precisa desligar. E existem sonhos espirituais também, que você precisa estar atento, porque envolve questões familiares, envolve muitas vezes o seu ministério, envolve muitas vezes amigos, pessoas próximas de você, porque todas as noites, né, segundo as pessoas entendidas e que têm experiência na área de movimentações espirituais, todas as noites nós temos sonhos. Às vezes nós sabemos que sonhamos, mas não lembramos os sonhos. Às vezes nós acordamos com clareza, né, lembrando desse sonho.
e às vezes nós nem lembramos que tivemos sonhos. O fato é que quanto mais você der atenção para os sonhos, mais eles vão ficar claros para você. Quanto mais você der atenção àquilo que você sonhou, seja para desligar ou seja para receber, mais essa experiência vai começar a acontecer com você. Por exemplo, aqui está dizendo que Deus, ele sela a instrução dele durante o sono profundo. Ele faz o homem, ele faz a mulher sonhar. Aí Deus faz isso uma, faz duas, faz três, e você não está nem aí. Obviamente que esse sentido, né, essa percepção espiritual, ela vai começar a se apagar. Por quê? Porque você não está dando ouvido à instrução que o Senhor está selando no teu coração. Uma vez que você começa a prestar atenção nos seus sonhos, e ao se levantar, pede para o Espírito Santo mostrar a origem do sonho, você vai começar a entender a direção de Deus para a sua vida. Você vai desenvolver dentro do teu espírito um mecanismo de Deus se comunicar com você. Não que Deus não queira, mas você vai estar abrindo as portas. Nós que somos seres humanos, muitas vezes quando nós conversamos com uma pessoa, uma, duas, três vezes, essa pessoa não dá ouvido, nós mesmos paramos de nos comunicar com essa pessoa. Agora imagina Deus, né? Deus te avisando, Deus selando instrução, e você não está nem aí. Vai chegar um momento que a sua percepção de sonhos vai se apagar. Agora, se você começar a caminhar, né? Eu desenvolvi pelo Espírito uma maneira de Deus trabalhar comigo, além da voz. Eu sempre disse para o Pai: Pai, eu quero que o Senhor me mostre a sua direção. Quando eu começar a sair do caminho que o Senhor me conduziu, que o Senhor me mostre em sonho, que o Senhor me mostre. E sempre quando o Senhor quer comunicar comigo em relação a isso, que eu estou na direção certa, em relação a um projeto, em relação a desenvolver algo da parte do Senhor, Ele sempre me mostra eu numa avenida reta, digamos assim, um ambiente de paz, um ambiente, digamos assim, de luz. E nessa avenida, o Pai, ele diz assim para mim: siga em frente. Agora, quando às vezes eu estou começando a perder o norte, a direção de alguma coisa, Ele me mostra quando eu estou saindo e pegando um atalho. E aí Ele diz: volta. Foi uma maneira que eu abri para que o Pai me direcionasse. E uma maneira de eu sempre saber se eu estou em um caminho reto, se eu estou no centro da vontade dEle, se eu estou alinhada com o propósito dEle. Você também pode desenvolver uma maneira de comunicação. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está disposto a se comunicar conosco de várias maneiras, de várias formas. Nós só precisamos estar atento à direção dEle. E temos aí o sonho como uma porta de direção, como um trabalhar tremendo da parte do Senhor. Então nós falamos aqui de sonhos espirituais, cuja vertente vem do eterno, é a vontade do Senhor para a sua vida, é a direção de Deus para a sua vida. Agradeça a Ele por esses meios de comunicação, mas também existem os sonhos, que são as armadilhas, né? São os tropeços, são as movimentações que fazem contrária à sua vida, que você também precisa estar atento para você desligar essas coisas. Para você ir lá, né, pelo Espírito do Senhor e dizer: eu não recebo esse sonho, eu desativo esse sonho e seja apagado toda fonte de mal. Às vezes as pessoas sonham com pessoas atacando elas com palavra, várias ações contrárias à sua vida. Esse tipo de sonho, você não precisa ficar com medo. Apenas desligue, desative
e saiba que nenhum mal vai te suceder. Uma grande fonte de proteção é a palavra do próprio Deus. Quando você tem um sonho ruim, né, você pode se cobrir, né? Nenhuma ferramenta forjada contra mim vai prosperar, e nenhuma língua que se levantar em juízo contra mim, né, vai permanecer. Então se cubra com a palavra, se vista da palavra e esteja protegido contra todas as ciladas do maligno. Então essa vertente é a vertente de sonhos espirituais. Agora existe também as vertentes de sonhos psíquicos, que são os estados de alma. E dentro dos estados de alma, nós também vamos citar aqui duas movimentações de sonhos. Amados, muitas vezes as pessoas têm sonhos, no sonho aparecem às vezes tramas em relação a outras pessoas. E a pessoa às vezes já sai, olha, eu sonhei com fulano, fulano é assim, assim, assim. Às vezes na vertente do mal. E às vezes esse tipo de sonho é estado de alma. Às vezes a alma da pessoa está sentindo aquilo em relação a outra. E daí ela sonha. Ela sonha e muitas vezes ela está afirmando, olha, eu sonhei com o fulano é assim, assim, assim. E não para atender que aquele sonho é o estado da alma da pessoa. É os sentimentos que aquela pessoa tem em relação a outro. É o sentimento que aquela pessoa tem em relação a algo, por exemplo. Entende? Então, existem os sonhos que são originados de Deus e existem os sonhos que são origens psíquicas. O nosso estado de alma, principalmente quando você vai dormir, às vezes com a sua alma sobrecarregada de cuidado, com a sua alma sobrecarregada de medo, com a sua alma, digamos assim, às vezes com as emoções, todas elas, né, ali conturbadas, e a pessoa então tem aquele sonho, um sonho muitas vezes cheio de dramas, digamos assim, de cargas energéticas ruins, que a pessoa até acorda mal. Por exemplo, vou pegar agora um exemplo. Às vezes a pessoa, ela sonha que está nu. Ou a pessoa sonha que está com parte do corpo despida. Normalmente, quando a pessoa sonha que está nu, ela está se sentindo desprotegida, ela está se sentindo descoberta, ela está se sentindo desamparada. Então, aquele estado de alma vai produzir nela um sonho. E interessante que com o tempo, a gente passa a discernir o que foi um sonho de alma e o que foi um sonho vindo pelo Espírito. Certo? Então, essa é uma vertente de sonho psíquico. Agora, existe também os sonhos psíquicos que são limpeza. E uma das coisas que eu percebo que o Pai trabalha muito para limpar a nossa consciência são através dos sonhos. Por quê? Porque nós carregamos coisas dentro da nossa consciência que às vezes veio até mesmo do ventre da mãe. Se você tem algum trauma, se você tem medos dentro de você, se você tem complexos dentro de você que às vezes você nem sabe, e se você começar a pedir para Deus antes de dormir, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe se existe em mim algo que eu não sei, mas o Senhor sabe se existe complexos dentro de mim, se existe medos dentro de mim, se existe, digamos assim, síndromes dentro de mim.
É normal durante o sono, enquanto você dorme, de você ter, por exemplo, imagens da sua infância, você reviver fatos que aconteceram na sua infância, na sua juventude. Eu já ouvi pessoas que teve sonhos até mesmo quando estava no ventre da mãe. Por quê? Porque quando você dorme, a sua consciência se abre. E Deus, por meio do Espírito, aproveita esses momentos para, digamos, liberar coisas que estavam presas dentro de você. Coisas que por si só você não conseguiria fazer. Então, muitos dos sonhos são limpezas espirituais. Quando as pessoas começam a receber unção, a gente tem muita experiência nesta área. Quando as pessoas começam a receber unção, eu já aviso elas, você vai começar a ter sonhos. E esses sonhos você só libera eles. Não se prenda nesses sonhos, por quê? Porque são sonhos de limpeza. Sonhos de limpeza, normalmente eles acontecem da seguinte maneira. É aquele sonho que não tem um norte. Você sonha muitas cenas misturadas. Você começa a sonhar que você está aqui, daqui a pouco você já está do outro jeito, daqui a pouco você está sonhando com o pai, com a mãe, daqui a pouco você está sonhando com a escola. É uma mistura do passado, né? É como se lembranças do passado estivessem saindo da sua mente durante o sono. É aquele sonho que você, digamos assim, você viaja muitas vezes da tua infância, a tua adolescência, a tua juventude e a tua fase adulta, aonde se misturam vários sentimentos, várias cenas, às vezes cenas repetidas. Então esses são sonhos de limpeza. E normalmente quando as pessoas que recebem ativação profética, elas começam a ter esses sonhos até que haja uma total limpeza na mente delas e elas passem a ter realmente sonhos de direção vindo da parte de Deus. E também acontece essa limpeza em relação aos acontecimentos do dia. Por exemplo, você tem durante o dia, você faz várias atividades, você ouve várias pessoas e de repente você vai dormir e você começa, digamos, durante a noite a misturar cenas e falas que você vivenciou naquele dia ou em dias anteriores. Aquilo está saindo de dentro de você. E isso é bom. Por quê? Porque é limpeza. Para esse tipo de sonho você não precisa dar atenção, apenas libera. Apenas libera. Por quê? Porque é limpeza para a tua consciência. Então nós citamos aqui duas vertentes de sonhos espirituais e duas vertentes de sonhos psíquicos. Na vertente de sonhos psíquicos são limpezas da tua alma ou estado de alma. Por exemplo, amado, se você vivenciar um sentimento de raiva em relação a alguma pessoa e você começar a alimentar aquela raiva, daqui um pouco você vai sonhar com essa pessoa dentro dessa vertente e você vai dizer, não, tal fulano é assim mesmo. Na verdade não é que tal fulano é assim mesmo, é que a tua alma tem ali um estado já gerado dentro dela, um sentimento gerado dentro dela e que está reproduzindo isso durante o sono. Amém? Você começa a desconfiar de alguém, de repente você começa a ter esse tipo de sonhos. Então são origens psíquicas. Que o sonho, se é para revelar um estado de alma, você tem que cuidar. Por quê? Porque Deus está sendo bondoso para contigo e mostrando aquilo que muitas vezes está oculto dentro do teu coração, para que você venha liberar aquilo. Se é em relação a outra pessoa, para que você libere perdão. Se são traumas que está dentro de você, a partir do momento que houve uma limpeza também, você peça para o Espírito Santo substituir aquilo com sentimentos positivos.
Se Deus está de repente permitindo que você tenha um sonho, mostrando o estado psíquico em relação à rejeição, deixa aquilo ir embora. Não fica, né? Eu tive um sonho, eu estava sozinha, ninguém me protegia, ninguém isso, ninguém aquilo. Deus está mostrando, filha, filho, você está se sentindo assim, mas deixa esse estado de rejeição ir embora e saiba que eu sou teu pai. Eu estou aqui para te proteger. É uma oportunidade de você mudar estados no seu interior e receber aquilo que vem de Deus, receber aquilo que vem do Pai. Nós precisamos estar atentos a isso. E existe também, né, os profetas. Os profetas, eles têm muitos sonhos. Os profetas, eles se movimentam, eles vão no passado, no presente e no futuro. Muitas vezes os profetas têm sonhos em relação ao futuro, têm sonhos em relação ao passado. Por quê? Porque quando eles estão sonhando, eles estão num ambiente atemporal, eles estão num ambiente onde não existe, digamos assim, o nosso relógio, dia e noite, não existe, digamos assim, escala de tempo. Eles estão num ambiente onde existe um tempo eterno. Então, normalmente, pessoas que têm uma forte tendência para a espiritualidade, elas têm sonhos proféticos em relação ao passado, em relação ao futuro, em relação a movimentações presentes também, né? Normalmente, as pessoas que têm cargo profético, elas sonham mais do que as outras pessoas em si. Porque os profetas, além de sonhar para si, sonham também para os outros. Agora, dentro de cada vertente de sonho, existem os vários sonhos. Existem os vários sonhos. Que quando alguém está contando para a gente, o Espírito Santo, se é um sonho que tem uma revelação, o Espírito Santo já está mencionando para a gente, né? Já está ali dando para a gente as coordenadas. Agora, quando é sonhos, às vezes de limpeza ou avisos, né? Avisos, você precisa estar atento para saber que medida tomar. Que medida tomar para que aquilo não venha a acontecer. Às vezes a pessoa sonhou lá, sonhei que o meu pai ia morrer. A pessoa já se desespera. Amados, normalmente quando se sonha com a morte de alguém, você precisa estar conectado à vertente desse sonho pelo seguinte, porque pode ser morte espiritual, pode ser morte física e pode ser também que é um ataque de um espírito de morte. Então, por exemplo, se existe lá uma armadilha de morte, um laço de morte gerado, e você sonhou, fulano lá, sonhei que teve um ataque lá e morreu. De repente aquele sonho é para você desligar. Eu mesmo já tive acesso às várias movimentações de armadilhas com laço de morte. Simplesmente eu fui lá e desliguei. E a pessoa não morreu. Por quê? Porque era um laço de morte. Agora, existe também avisos em relação à morte que são no sentido espiritual. A pessoa não está bem espiritualmente e está sendo avisado muitas vezes do estado espiritual da pessoa. Agora também já aconteceu de pessoas receberem aviso porque o tempo dela também era chegado. Então a gente precisa estar atento para ver a origem dos sonhos, né? A irmã Rosenilda da Silva ali está dizendo: eu sonho bastante à noite. Aí, querida, aqui já vai essa dica para você, né? Começa a perceber, começa a analisar os seus sonhos. Se são sonhos de direção, se são sonhos de movimentações contrárias, né? Eu, por exemplo, numa fase da minha vida onde eu ainda não estava servindo ao Senhor, eu estava, digamos assim, um pouco desamparada espiritualmente, isso já há muitos anos atrás.
quase todas as noites eu sonhava com cobra correndo atrás de mim. Mas era o que? Era um estado de medo que tinha dentro de mim. E eu pedi na época para o Senhor desligar aquilo. E o Senhor desligou. O Senhor desligou. Às vezes a pessoa sonha, por exemplo, que o cachorro correndo atrás. Essa do cachorro correndo atrás pode ser o quê? Pode ser um estado de alma também, que a pessoa tem medo dentro dela, que precisa ser curado, ser liberado esse medo. Mas pode ser também ataques espirituais. De um jeito ou de outro precisa ser desligado. Precisa ser desligado. Então a orientação e o propósito dessa aula é uma aula profética que nós estamos fazendo ao vivo aqui e aberta. É para que você venha usar, a linhagem dos sonhos como uma ferramenta na tua vida. Como uma maneira de você também fazer uma gestão das suas emoções, e também uma gestão da sua espiritualidade. Por quê? Porque se você sonhou algo que te produziu, por exemplo, uma emoção de medo, de tristeza durante o sonho, analisa por que eu tive tal sonho e eu senti tristeza. Tudo isso precisa ser analisado. A gente às vezes vê livros, livros, vídeos, falando a respeito dos sonhos, eles são bem taxativos. Se você sonhou com isso, significa isso. Amado, nós só podemos dar a interpretação de um sonho mediante a revelação do Espírito. Porque nem todo sonho tem origem espiritual. Às vezes o sonho é a origem da própria alma da pessoa. Às vezes a pessoa também tem um sonho que é um estado de alma e ela acha que alguém está fazendo movimentações contrárias, está fazendo trabalhos contrários a ela. Então é preciso ter o discernimento de espírito. É preciso ter o discernimento de espírito. Se você quer interpretar sonhos, peça para o Pai discernimento para você interpretar sonhos, para você saber a origem dos sonhos e comece a desenvolver essa habilidade. É uma habilidade que não está disponível apenas para os profetas, está disponível para todos. Para todos. Se você analisar o sonho de José, ele só contou o sonho, mas o pai entendeu, a mãe de José entendeu, o próprio José entendeu e os irmãos de José entenderam. Por quê? Porque a partir do momento que José contou o sonho dele, já se armou todo um complô. Você vai governar sobre nós? Ou seja, era uma família que estava ligada na questão dos sonhos. E quando o jovem José contou o sonho para a família, todos da família, os irmãos, o pai e a mãe sabiam do que se tratava. Por quê? Porque José provavelmente tinha ouvido do pai, tinha ouvido do avô, e sabia que era um sonho profético. Então as pessoas também às vezes perguntam para a gente assim: apóstola, como que eu sei o meu chamado? Como que eu sei a minha missão de vida? Existem várias maneiras de você acessar a sua missão de vida. Uma delas é através dos sonhos. Eu mesma recebi o meu ministério eu recebi através de sonho e de visões. Foram 3 sonhos e uma visão, confirmando os 3 sonhos. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de servir a Deus, sempre servi a Deus na igreja, mas quando chegou o tempo de eu iniciar o meu ministério pessoal, o meu ministério próprio, o Senhor me deu 3 sonhos e uma visão referente ao meu ministério. Coisas que eu ainda não vivenciei, coisas que eu estou vivenciando, coisas que eu já vivenciei, mas foram revelados ali. Dentro desses 3 sonhos, foram 3 noites tendo o mesmo tipo de sonho e depois uma visão confirmando o meu chamado ministerial. Então, existem várias maneiras de você descobrir o que Deus quer para você.
Eu, quando preciso de uma direção, eu oro e digo: Pai, eu preciso de uma direção. Deus, ou Ele vai falar, ou Ele vai dar um sonho, ou Ele vai dar uma visão. De alguma maneira Deus vai se comunicar com você. Agora aqui em relação a sonhos, eu quero trazer uma palavra de orientação para você. Amados, a Bíblia diz que os nossos olhos é a lâmpada da nossa alma. Pessoas que sonham com muita batalha e às vezes acham que é o inimigo, pode ser, mas as pessoas também têm que cuidar com o quê? Com o que ouve, que tipo de filmes estão vendo, que tipo de cenas estão vivenciando. Tudo isso influencia no estado psíquico. Outra orientação: antes de você dormir, não durma com a sua alma agitada. Pelo menos 1 hora antes de você dormir, procure silenciar a tua alma. Procure se conectar com Deus. Se você fizer isso 1 hora antes de você dormir, você se conectar com Deus e dizer: Pai, eu preciso de direção essa noite. O Senhor tem liberdade para se comunicar comigo essa noite. E faz com que os sonhos fiquem conscientes. Faz com que eu tenha sonhos lúcidos, claros e objetivos. Você pode ter certeza que Deus vai começar a selar a instrução de forma clara no teu espírito. Procure não se envolver com muitas coisas antes de você dormir. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela vai dormir numa vibração de medo, de angústia, de aflição, e quando ela dorme, ela começa a ter, digamos assim, desequilíbrio nos sonhos. Ela começa a ter sonhos que não são bons, sonhos com sentimentos ruins. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um. Eu sempre digo para as pessoas: vigia no seu estado de sono, porque o sono ele é progressivo e os sonhos normalmente vêm no seu estado mais profundo de sonho. Só que até mesmo antes de você dormir, você já precisa guardar a sua mente, permitindo que a sua mente se esvazie e você entre no estado de sono totalmente equilibrado, numa vibração boa, num ambiente bom. Procure não brigar, né? Por isso que a Bíblia diz que antes da gente botar a cabeça no travesseiro, a gente tem que estar, digamos assim, sossegar, botar a cabeça no travesseiro e estar sossegado. Sossegar o nosso coração. E também procurar estar em paz com os demais semelhantes. Não ir dormir brigado, não ir dormir com falta de liberação de perdão, digamos assim, não entrar em conflitos antes de dormir. Uma coisa que eu sempre oriento também, né, aqui vale lembrar para os pastores, né, os intercessores: amados, não entre em batalha espiritual antes do sono. Existem pastores que nem conseguem dormir. Por quê? Porque batalham antes de dormir. Aí vem, bota a cabeça no travesseiro, continua batalhando. Aí diz assim: poxa, o diabo está irado comigo, porque mesmo quando eu estou dormindo, existe batalha espiritual. Por que existe batalha espiritual? Porque a pessoa batalhou antes de dormir, a mente dela, né, ficou conectada àquelas frequências. As horas que antecedem o teu sono precisam ser momentos de paz, momentos de luz, momentos de quietude, momentos de você se conectar com a luz. Por que tem pessoas que quando dormem começam a ver demônios, começam a ir para o inferno, começa até a ver quais são as pessoas que estão no inferno?
Qual é o estado da alma dessa pessoa antes dela dormir? Eu sempre oriento as pessoas, antes de dormir, conserve um estado de paz. Procura liberar tudo que é de ruim que está ao teu redor. Se conecte com Deus e durma em paz. Durma em paz. Se você quer ser guiado por Deus nos seus sonhos e não passar noite de tormentas, faça isso. Faça isso. Antes de dormir, converse com Deus. Libere todo o mal que possa estar no teu coração. E peça para o Senhor: Senhor, me dirija enquanto eu durmo. Me conduza enquanto durmo. Que quando eu acordar, esteja selado no meu coração a sua instrução. A primeira orientação que eu trago aqui sobre os sonhos é esse: antes de dormir, paz. Ao se acordar, sabe aquela pessoa que quando se acorda, rapidamente ela se levanta e ela acordou, eu sonhei essa noite. Daqui a pouco ela se levanta e esqueceu do sonho. Entenda uma coisa, que quando você está dormindo, o teu corpo está sobre a cama, adormecido, mas espiritualmente você está em outro plano. E quando você acorda, o teu espírito e a tua alma precisam se ajustar ao teu corpo. Então não acorda já de imediato e abre o olho e se levanta. Quando você acordou, permaneça buscando a tua consciência espiritual, permaneça quieto, sem se mexer, sem abrir o olho, até que você sinta que você já está totalmente alinhado para você se movimentar. Por quê? Essa instrução o Senhor me deu. Eu era uma pessoa que eu sonhava e quando eu acordava eu já abri o meu olho, ou seja, saí do plano espiritual, vim para o plano físico e ali eu esquecia os meus sonhos. Eu sabia que eu sonhei, mas eu não me lembrava e às vezes eram instruções que eu precisava saber e eu comecei a pedir para Deus e Deus falou para mim: filha, quando você se acordar, não abra de imediato o seu olho e não se mexa também de imediato. Espere o seu espírito e a sua alma estar totalmente alinhada ao seu corpo. Depois que você tiver consciência das lembranças que você vivenciou durante o sono, aí sim você abre o teu olho e você se movimenta. Então é a mesma instrução que eu recebi de Deus, eu estou passando para vocês como ensinamento, Vale lembrar também aqui as pessoas que acordam e não podem se mexer. Quem nunca vivenciou isso? De você se acordar e você tentar se mexer e não conseguir, e muitas vezes a pessoa se desespera, ela até tenta gritar e não consegue. É o mesmo procedimento. Se você se acordou e não conseguiu se mexer, é porque o seu espírito, o seu corpo não está totalmente alinhado. Então basta você ficar quietinho, sem entrar em pânico, sem gerar medo, que o teu espírito ele sabe como se ajustar ao seu corpo. A sua alma também sabe se ajustar e se alinhar. E daqui a pouco você vai tentar novamente se mexer e você vai se mexer, né? A tal da paralisia do sono, que assusta tantas pessoas. E na verdade é só um conhecimento na espiritualidade que a pessoa precisa ter, né? O mesmo acontece quando você às vezes acorda e tenta gritar e não consegue. É só ficar quietinho que daqui a pouco já se alinha e você consegue se movimentar normalmente. Amados, conhecer a nossa origem espiritual, conhecer quem somos e principalmente conhecer como funcionamos é essencial para todos. É essencial para todos, para que a gente viva bem e para que a gente venha ajudar outras pessoas também a viver bem, tá? Espero que essa aula tenha sido útil para você.
Obviamente que na esfera de sonhos existe uma extensão muito maior. Foi apenas aqui algo introdutório para que você conheça aí o mundo dos sonhos. Amém, queridos? Aleluia. A Marinalva diz aqui: paz, sonho sempre em lugares escuros, estradas longas e despeja feitos. O que significa? Sonho sempre em lugares escuros, estradas longas. Amadas, eu vejo aqui que existe algo dentro do teu ser de você não conseguir fazer aquilo que o seu coração deseja. Estradas longas é como se você não conseguisse chegar ao final, digamos assim, de um propósito de vida. É um estado que está dentro do teu ser. E ele vem apenas como um lembrete para que você se descanse em Deus. Lugares escuros é porque talvez você se sente perdida, você se sente no sentido assim, sem uma direção. A Bíblia diz o quê? Que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então o que eu te oriento? Eu te oriento você a estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Para quê? Para que os seus caminhos sejam iluminados, para que os seus passos sejam iluminados. Por mais que fisicamente pode ser que você esteja bem, mas espiritualmente você está se sentindo sem direção. E a palavra de Deus é a luz que vai movimentar a direção na sua vida. Então te oriento a se envolver um pouco mais com a palavra do Senhor, a buscar alguém que te ajude nessa área, a ter um mentor espiritual, a ter um líder espiritual, um pastor, alguém que possa te ajudar nesse sentido. Tá? Não sei a origem da tua fé, mas os teus sonhos estão mostrando exatamente isso. Tá? A palavra do Senhor é luz para guiar os seus caminhos. É lâmpada para os seus pés. Agora você pode ver uma lâmpada sobre os seus pés. Se você tiver uma lâmpada sobre os seus pés, você não precisa enxergar longe no sentido de caminhada. Por quê? Porque a lâmpada, ela vai iluminar os seus pés. Mas a luz da palavra vai iluminar os seus caminhos. Amém? Que Deus te abençoe, que a luz de Cristo esteja sobre a tua vida e que haja uma transição no teu interior e possa haver luz nos seus caminhos. Amém? Despenhadeiro. Ah, tá, entendi. Ela quis dizer despenhadeiro. É no mesmo sentido. Por exemplo, ali, ó. Deixa eu voltar lá no sonho. Sempre em lugares escuros, estradas longas e despenhadeiros. Né? Por exemplo, o que é um despenhadeiro? Você está ali caminhando, mas está sempre à margem do quê? Do perigo. Então é isso que Deus está falando, sempre à margem do perigo. Então procure o quê? Procure a palavra, procure instrução espiritual, procure a direção de Deus, que o perigo também ele vai sair. Vale lembrar que nesse tipo de sonho que a irmã relatou ali, se é contigo ou se é em relação a outra pessoa. Porque normalmente o sonho vai mostrar em relação à pessoa que está ali precisando, certo? Amém, queridos? Espero que a palavra abençoe a sua vida, esse tipo de ensino, que é um ensino muito necessário para a igreja, tá? Uma outra oportunidade nós estaremos
talvez falando também sobre essas questões, quando o Pai permitir, ampliando um pouco mais os horizontes aí nessa área. Vamos também falar sobre visões, para que a gente possa assim estar ajudando os irmãos aí na caminhada, tá, queridos? Um grande abraço, que você tenha um final de sexta-feira abençoado e também um final de semana muito abençoado aí na presença de Deus. Que o Senhor te proteja, te guarde, te ilumine e te livre do mal, em nome de Jesus. Grande abraço aí e que a paz de Cristo permaneça no seu coração.